Fala, família do autoconhecimento, Eduardo da Mesa de volta com vocês hoje falando sobre as fases da moralidade. Será que existem fases da moralidade na nossa vida? Será que as pessoas evoluem ou será que não? Vamos juntos então. Fala, gente, então é muito bom, começa sempre lembrando aquele ritual de se engajar. Se engaja, seja mais do que um espectador, seja um ator nessa jornada. Vamos junto, dá teu like aqui para as pessoas saberem, para o robozinho do YouTube lembrar que nós temos um movimento de transformação da consciência em andamento aqui nesse canal e você é um ator dessa transformação. Eu queria falar um pouquinho com vocês hoje sobre as fases da moralidade do Lawrence Kohlberg, que é um dos caras que trabalhou, psicólogo americano que trabalhou, um discípulo de Piaget, que trabalhou essa questão da evolução moral em nossa sociedade. Quando ele fala de moralidade, eu gosto muito de diferenciar, ele está falando na verdade em sentidos de percepção, de moral para a ética. A moral está mais ligada aos costumes, aos padrões de uma época, aquilo que é adequado a uma sociedade, e a ética mais a padrões universais, padrões de percepção do bem comum, e não apenas das leis rígidas escritas. Então, na verdade, está falando de uma transição da moralidade para a ética, uma concepção um pouquinho mais abstrata aí, porque conforme a visão da filosofia, isso muda um pouco. Mas aqui no nosso canal e no REC a gente chama sempre isso. A moralidade é o estágio mais primitivo, é o estado no que eu preciso de leis claras, 10 mandamentos, leis claras de Constituição para saber como eu tenho que agir. Já a ética me leva a um comportamento mais da percepção do bem comum. Por que eu faria isso se vai prejudicar meu irmão, ao meu corpo e à sociedade? E aí eu começo a evoluir. Mas o Lawrence, ele estudou como isso acontece e nem todas as pessoas passam por todos os níveis. Então vamos hoje tentar entender em que nível da moralidade você está. A primeira fase é o que ele chama de fase pré-moral, que ela é feita de dois elementos. A primeira fase da pré-moral, ela é chamada de medo da punição. Então, na sociedade brasileira, por exemplo, a gente tem muito claro, boa parte da nossa sociedade nessa fase mais primitiva. Quer dizer que se eu vou fazer alguma coisa, se eu roubar e não der nada, então eu vou roubar. Porque eu só não vou fazer se eu tiver a certeza de que eu vou ser punido por isso. É por isso que foi feito um teste muito interessante no Japão e aqui, onde um vendedor de relógios ambulantes deixou um tabuleiro cheio de relógios expostos e no Japão era pega o relógio, pega o óculos, dê o preço e tudo bem, vá-se embora, pega seu produto e vá-se embora. E no Japão, todas as pessoas claramente pegavam o óculos ou o relógio, pagavam o preço e iam embora. A carteira chegou a ficar horas paradas no lugar, põe em cima do muro para a pessoa voltar lá e pegar. Aqui no Brasil fizemos o mesmo teste, em 1 hora as pessoas levaram todo o relógio e veio o último cara que levou embora até a maleta onde estavam os relógios dos óculos. Quer dizer, aquela coisa, se eu vi que não tem consequências, eu vou fazer. Então aqui no Brasil nosso nível de moralidade é o mais baixo, porque a gente só não faz se houver punição e tem que ser muito clara a punição. Isso gera na sociedade um problema muito sério. Como é que a gente quer tratar os bandidos no Brasil? A gente quer que eles vão para um lugar para se reeducar e se reintegrar à sociedade? Ou a gente quer que eles morram, que eles vão para a cadeia para apanhar, para sofrer, para pagar pelos seus pecados? É assim que a gente age. Porque como existe um princípio muito primitivo, a gente ainda acha que as pessoas que cometeram erros, elas têm que ser destroçadas, destruídas e pagar pelos seus males. E isso é muito mal, porque não é muito inteligente, na medida em que essas pessoas voltam piores para a sociedade. Então você quer ter razão, quer que eles paguem? Beleza, eles vão pagar, só que eles vão voltar piores. Então em vez de querer ter razão, a gente tem que ter a solução, construir um mundo melhor, por meio de pessoas melhores. E se a pessoa cometer um erro, claro, vão analisar o nível do impacto e se dá para reintegrar na sociedade. Mas não trabalhar no nível do ódio, e sim no nível da correção, no nível da transformação. Caso contrário, isso se volta contra a gente sempre. O segundo nível, que está aqui na camada ainda do pré-convencional, é o chamado nível ingenuamente egoísta. Eu vou fazer as coisas porque eu vou me dar bem. Se eu me der bem, está tudo certo. Quer dizer, eu não estou mais preocupado tanto na questão da punição, porque eu não estou fazendo coisas necessariamente erradas. Mas eu não estou preocupado com o outro, não. Eu estou preocupado em se de bom, como diz o brasileiro. Se eu se de bom, está tudo certo. Então, aquela frase clássica do Gerson, a propaganda lá dos anos 80, do Continental, do cigarro, né? Você gosta de levar vantagem em tudo, né? O brasileiro levar vantagem fumando, pagar menos por cigarro e levar vantagem. Olha que coisa estúpida. Por isso que virou uma frase, a lei de Gerson, o sinônimo da estupidez. Porque você acha que está levando vantagem, mas não está. Na medida em que eu não olho o bem comum, eu não estou levando vantagem. Então esse segundo nível é o nível do egoísmo latente, onde eu só penso em mim, não penso nas consequências das minhas escolhas para a coletividade. E isso é a base do povo brasileiro.
Aí nós entramos no segundo nível, que é o convencional. E no primeiro nível do convencional, nós temos a fase do bom menino, da boa moça. Eu vou fazer as coisas porque eu quero ser bem visto, eu quero que você ache que eu sou bacana, que eu ache que eu sou uma pessoa ética. Como é importante ser visto. E aqui a gente vai ver muitas igrejas operando. Por quê? Boa parte das pessoas, por que a gente vê tantas atrocidades de pastor fazendo coisas absurdas, pastora fazendo coisas matando o marido, como aconteceu agora? Por quê? Porque essas pessoas estão nesse nível. Elas fazem para serem vistas fazendo. Elas não estão fazendo porque elas acreditam. Por que tem a lei lá do não olhar a mulher do próximo, não o homem da próxima? O campo da lei aqui é claro. Quer dizer que se olhar o homem da próxima, eu posso? Não, é óbvio que não, mas a lei não fala isso. E por quê? A gente está numa fase que o importante é ser visto. A mulher naquela época, lá na antiguidade, ela era um objeto do homem, ela era um meio da família e ela tinha que se comportar como tal. Então aqui vem a adequação social. O que a sociedade espera de mim? Nesse nível eu não tenho consciência ainda. Eu vou me adequar às regras que a sociedade tem para mim, porque eu quero ser bem visto. E a gente chama isso de normose ou síndrome de coletividade. Você está buscando ser aquilo que a coletividade quer de você. Desde que todo mundo ache que você é uma pessoa bacana, você bota aquela máscara de santo e segue a vida. Então aqui mostra a falta de consciência, você ainda é regido pelo que os outros esperam de você. E infelizmente na área religiosa, que é um caminho mais comum, é muito normal, porque a área religiosa é muito pautada por leis, por normativas, que às vezes não questiono por que isso existe, mas desde que eu me adequo eu serei bem visto, então eu vou seguir essas leis e não vou questioná-las. No quarto nível, nós temos a questão da ordem social. Quer dizer, eu vou seguir uma série de leis e normativas porque eu entendo que isso gera uma norma social. Então eu vou me adequar àquilo que vai trazer para a sociedade, já estou com um nível um pouquinho maior, que é o bem comum. Eu vou me adequar, essa lei é importante, é uma lei que ela vai trazer benefícios para a sociedade, então eu vou seguir. Eu começo a pensar em como as leis, as normas, elas permitem à sociedade ser mais harmônica. E isso não é todo ruim, já mostra um nível maior de consciência, porque eu já estou saindo do meu interesse de ser visto como eu sou visto, o que eu vou ganhar, e já estou começando a pensar na coletividade. Mas a questão é que muitas vezes esse nível da escala não mostra nível de consciência. Peraí, será que essa lei é inteligente? Será que sempre é assim? Tem uma história clássica que eu vi no Exército, quando eu era oficial, um capitão um coronel me contou uma história quando ele era capitão, em que ele deixou, por exemplo, ele pintou os bancos da praça numa cidade e ele estava indo embora para Brasília para fazer o Estado-Maior dele. E aí ele deixou, como estava pintado o banco da praça, ele deixou um sentinela cuidando do banco da praça para que os casais não sentassem à noite naquele banco da praça. Ele tinha pintado o quartel, aproveitou para pintar o banco da praça que sobrou tinta. Ele volta 10 anos depois, 15 anos depois, como coronel, para aquele batalhão e descobre que tem um vigia do banco da praça. Ele vai questionar por quê e ninguém entendeu. Ninguém sabe por quê. E ele entendeu. Foi ele que ele criou aquele posto de sentinelas e ficou, porque ninguém questionou. Então, nesse nível, muitas vezes a gente segue ordens que são absurdas sem entender por quê. Porque desde que traga o bem comum, está pressuposto que tem que seguir. Então, aqui tem um lado positivo, mas ainda mostra uma falta de criticidade e questionamento frente às regras da sociedade. Chegamos então a um nível chamado pós-convencional, quando eu começo a questionar os pressupostos, as leis da sociedade, eu começo a questionar os contratos que estão vigentes na sociedade, aquilo que é a lei posta. Eu começo a falar, será que essa lei é inteligente? Será que essa lei realmente ela se aplica? Será que ela é verdadeira? E aí eu começo a perceber que nem todas as leis são verdadeiras e são realmente válidas. Quando a gente fala, por exemplo, sobre segregação nos Estados Unidos, na África do Sul e na Índia, tinha lei que amparava isso, gente. Então, quando a gente para pensar sobre o Martin Luther King, o Gandhi, essas pessoas, eles estavam contra leis, eram fora da lei, porque eles estavam questionando leis que eram sancionadas. Eram leis que amparavam a escravidão nos Estados Unidos, eram amparadas por leis. Então, quando a gente começa a olhar, você percebe que nem toda lei que é moral é ética. Ou seja, ela está amparada num costume, ela é constitucionária, que vem da palavra costumes, que é a lei anglo-saxã. Lá na origem, os anglo-saxões tinham muita lei baseada na tradição. Então a lei ela se baseia numa tradição, mas ela não é ética. E muitas das leis que nós temos no Brasil, é aqui que o advogado trabalha, ele pega uma lei que ele fala, mas
Pode fazer isso? Pode, porque a lei ampara. Não é ético, mas ele vai ver rupturas na lei e vai trabalhar em cima disso para encontrar lacunas para poder trabalhar os criminosos e tirá-los da cadeia, porque não é ético, mas tem uma brecha legal aqui, então bora fazer. Então aqui eu começo a questionar os princípios éticos que estão nas leis e começo a questionar se isso é verdadeiro e válido. E no último nível a gente vai ter aquilo que é chamado de princípios universalizantes, que é realmente o padrão da ética. Aí a gente se torna não imoral, mas amoral. Eu sou uma pessoa profundamente amoral, eu não acredito na moralidade como nós temos. Eu acredito que a moralidade ela tem um papel para a massa, para a coletividade, mas eu tenho que sempre questionar se aquilo está pautado no bem comum. O meu olhar é, a pessoa é homossexual, a lei diz, cara, ela está fazendo mal para alguém? Está te incomodando por quê? Desde que ela viva aquilo dentro do bem comum para ela, que ela não está fazendo mal para ninguém, ela tem todo o direito de seguir a sua vida. Não sou eu que vou dizer para ela o que ela tem que fazer ou não. Mas eu vou respeitar o limite dela, assim como eu vou querer que ela respeite o meu limite. Eu entendo aquilo que eu escolhi viver. Então eu não vou dizer para você o que é certo e errado viver. Eu vou analisar ações e consequências, resultados. Se as suas ações trazem bons resultados para você e para a coletividade, então tudo bem. Se as suas ações trazem maus resultados para você e para a coletividade, questione-se. Então a minha questão nunca vai ser a moralidade, vai ser sim ações, escolhas e consequências. E por isso eu digo que eu sou uma pessoa profundamente amoral. Não sou imoral. Então o imoral é aquele que vai atacar, que vai tentar fazer atitudes. Muitas vezes quando a gente vê, por exemplo, a parada gay, pessoas colocando crucifixos em orifícios que não deveriam, estão sendo imorais. Não estão sendo amorais, estão atacando princípios. E aí me desculpe, eu não posso concordar com isso, porque são comportamentos que são agressivos e não precisavam ser assim. Não é assim que a gente transforma o mundo. A gente transforma o mundo mudando o nível de consciência. Então eu sempre digo, tem muitos amigos homossexuais que dizem isso também, que dizem o seguinte, não concordo com o que eu vejo lá, não me representa. E por que não me representa? Porque não é assim que a gente transforma o mundo. A gente transforma o mundo mostrando que existem outros níveis de consciência. E aí você? Quando você olhou essas escalas, em que nível de consciência você está hoje? Que nível de moralidade e de ética você está? Espero que você tenha entendido que é possível sim, subir, ascender, viver num mundo muito mais tranquilo, não querendo ter razão, querendo ser feliz, construir a felicidade. O mundo que eu acredito é um mundo no qual a gente não quer dizer como os outros devem viver, a gente quer entender como nós devemos viver, pensando muito se a nossa forma de viver traz felicidade para a gente, para o mundo e as consequências das nossas escolhas. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse vídeo, essa é a hora de você pensar, e tomara que seja você também, repensar os seus valores, seus princípios, para que a gente possa construir um mundo melhor, por meio de pessoas melhores. Deixa sempre teu like, faz teu comentário e vamos juntos transformando a consciência. Esse canal é profundo, aqui as conversas são de alto nível. Se você está aqui até o final, é porque você é de alto nível. Vamos juntos até o nosso próximo encontro.